Boa tarde, essa é mais uma transmissão do Carta Play, o primeiro encontro com jornalistas. Na verdade, estamos recebendo o Fernando de Moraes aqui pela segunda vez, porque nós tentamos há cerca de 2 semanas, né, Fernando? Você veio aqui, se dispôs a... e aí, por problemas técnicos, a gente não conseguiu transmitir, então o Fernando, na verdade, eu queria digital. Quem quiser conferir e quem quiser contribuir para o jornalismo de Carta Capital tem dois caminhos. Pode acessar o próprio site da revista, que é o www.cartacapital.com.br, ou o outro site, sócio.cartacapital.com.br. Lá tem detalhes de como participar, de como se transformar sócio. Fernando, muito obrigado por estar aqui. Também eu queria aproveitar aqui o Fernando para também fazer um pequeno comercial aqui do Fernando, que tem no ar o Nocaute, um site muito interessante, com quem a gente pretende aqui fazer uma longa parceria, e esperem novidades em breve aqui dessa dupla, essa tertúlia. Vamos lá então, Fernando. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: semana passada tivemos a primeira greve geral, tivemos grandes manifestações pelo país contra a reforma da Previdência, contra políticas do governo Temer, e nesse final de semana tivemos esse grande ato aí, que foi uma espécie de inauguração extraoficial da transposição do Rio São Francisco, um grande comício onde Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff estiveram. Você acha que, olhando esse conjunto, ele indica o quê? Você percebe algum tipo de início de reação, de reorganização de um campo, do campo oposicionista, ou não? O que nós continuamos na mesma... Um abraço. Quer dizer que é uma alegria estar aqui, participando do projeto da Carta. Eu acho que houve uma mudança sensível de uma semana para cá, exatamente como você disse. Primeiro, manifestações, a greve e manifestações pelo Brasil inteiro, aqui em São Paulo, não sei, já vi gente falar em 400 mil pessoas na Paulista. Belo Horizonte, por exemplo, tinha 100 mil pessoas na rua. Cidades pequenas, eu fiz uma espécie de um popurrí do Brasil inteiro no Nocaute, e eu fiquei muito, muito impressionado. Depois veio o negócio de Monteiro, a inauguração de um dos tramos, um dos eixos da transposição das águas do Rio São Francisco, que foi uma espécie de troco que o Lula e a Dilma deram no Michel Temer, que foi lá semana passada inaugurar nada para ninguém, né? Tem uma foto dele patética, aquele monte de água correndo lá, e ele parado com um boneco assim na frente. E ontem, o que a gente viu foi uma multidão que veio de tudo quanto é canto do Brasil, carregando o Lula nas costas, rebatizando o Lula ali com as águas de São Francisco. E agora é preciso também ver o seguinte, né? Terá sido mera coincidência que a gente tenha mobilizado tanta gente semana passada, e depois, em plena preparação dessa história da ida do Lula e da Dilma Monteiro, a Polícia Federal sai com um negócio absolutamente sem pé nem cabeça, que é a tal carne seca, carne fraca. Mas você acha que tem alguma relação com isso? Não haver ali realmente um mau comportamento? Olha, é evidente que há um mau comportamento, parece que de uma empresa furreca do interior do Paraná. Agora, foi a maior operação da história da Polícia Federal. A Federal tem 70 anos de vida. Foi a maior operação, envolveu num único dia 1.100 delegados e agentes para pegar um frigorífico que está vendendo carne podre. Então, você vê a repercussão que isso promoveu. Agora, o sujeito, quando é esperto demais, a esperteza vira bicho e come o dono, né? A repercussão desse... Porque eles já vinham destruindo a economia com o negócio das empreiteiras, né? Você pegava o mapa das construtoras brasileiras no mundo, era um negócio inacreditável. Eu, quando fui à Líbia, Gaddafi me levou para ver o aeroporto que ele ia construir, o aeroporto maior do mundo, que ele pretendia e tal, estava começando a entrar petróleo, feito por uma empreiteira brasileira. Se você for hoje a Miami, a duplicação do aeroporto de Miami, placas, vamos dobrar o... Está escrito lá embaixo, o construtor Odebrecht. Eles conseguiram quebrar isso. E agora
acho que, sem pretendê-lo, eles estão ameaçando quebrar um setor que dá 250 mil empregos no Brasil, que é o setor chamado setor de proteína animal. Eu não estou aqui defendendo ninguém, não tenho que defender ninguém, é evidente que tem alguma. Agora, isso me parece mais uma coisa da saúde pública municipal do lugar onde o fenômeno aconteceu do que esse escândalo gigantesco e o Michel fazendo essa palhaçada de levar embaixador estrangeiro para comer churrasco em Brasília e depois, se sabe, ouvir o áudio na internet, o gerente da churrascaria dizendo para um repórter do Estadão, se não me engano, dizendo o seguinte: não, aqui não tem carne brasileira, não. Aqui a gente compra carne da Austrália, dos Estados Unidos e do Uruguai. Então, eu acho que isso aí, essa bomba que jogaram no sábado para domingo, é um pouco para tirar o foco dessa nossa retomada, dessa nossa reação. Mas ele, de qualquer forma, não atinge o próprio governo atual? Mas isso aí mostra o seguinte... o ministro da Justiça pega uma conversa meio esquisita. Né? O ministro da Justiça, que é chefe superior e hierárquico da Polícia Federal. Será que isso aí não é a Polícia Federal também que está querendo demarcar limite terreno? Diz, olha, pode ter ministro, pode ter quem for, aqui a gente faz o que dá na nossa telha. Pode ser, não sei. O Zé Disseu já havia denunciado isso há algum tempo de uma carta escrita da cadeia, dizendo que há uma divisão clara dentro da Polícia Federal de gente que está querendo arrancar a autonomia da Polícia Federal à tapa, desse jeito, com essas ações espetaculosas. Agora, Fernando, quer dizer, esse assunto é interessante, a gente volta nele daqui a pouco, mas eu queria pegar um outro gancho. Muita gente acha que o Lula, diante de tudo que aconteceu, deveria ter tomado essa atitude de estar nas ruas, estar participando de eventos há muito mais tempo. Por que você acha que não aconteceu? Olha, eu tenho estado muito próximo do presidente Lula em virtude de trabalho. Eu vou escrever um livro sobre um pedaço da vida dele, não é uma biografia, vai da cadeia até o fim da presidência, e a impressão que ele me dava é que ele só se lançaria candidato se não tivesse outra alternativa. Ele não preferia lançar quadro novo. Há muito tempo que ele vem pensando nisso, né? Postman, em Campinas, Fernando Haddad aqui em São Paulo e outros casos. Eu tenho a impressão, é subjetivo, ele não disse uma sílaba sobre isso, que a morte trágica e dramática da Dona Marisa, perdão, pode ter contribuído, porque, sobretudo, como ela morreu. Uma semana antes ela estava saudável, conversando. Uma semana depois ela estava dentro de um caixão. E pressionada de todos os lados, a família devastada, os filhos, netos, ela própria na iminência de ser obrigada a ir depor na frente desses jagunços, desses tontomacuti do Ministério Público e da Polícia Federal. Eu tenho a impressão que isso pode ter, eu achei que seria indiscreto demais, vou perguntar para ele na hora se isso contribuiu. Agora, ele teve clareza, ele sentiu isso, eu sei porque falei com ele, eu tive com ele entre o ato de São Paulo e o ato da Paraíba, de Monteiro, eu almocei com ele na sexta-feira, passei a tarde inteira da sexta com ele, e eu acho que a rua, porque isso também é uma estrada de mão dupla, né? A rua te anima e você anima a rua. Então eu acho que o ato de São Paulo mexeu fundo com ele, e depois eu acabei não indo na Paraíba, e depois na Paraíba, acompanhei muito por internet, a maneira como ele foi recebido lá, a repercussão, eu acho que ele, aliás, ele próprio disse, não exatamente com essas palavras, que ele é candidatíssimo. E acho que, primeiro, eu tenho uma opinião desde que começou o golpe, que é a seguinte: o golpe só se concretiza a hora que o Lula for decapitado. Não faz sentido fazerem o que fizeram para entregar a presidência da República de bandeja para o Luiz Inácio.
Ocorre que, de uma hora para outra, é possível que as pessoas chamadas elites estejam pensando o seguinte: pior, sem ele, degolar o Lula agora pode deixar a sociedade sem ter alguém que possa, Mas num você acha que tem essa momento reação dramático. vamos dizer assim, das ditas elites? Você Eu acho. né? Olha, todo mundo sabe que o Lula fez um grande governo, um governo histórico, mas um governo de conciliação. O Lula não é um revolucionário. Ele não é um carbonário incendiário. Ele fez um governo em que ele conseguiu um milagre de atender a todo mundo, sabe? Os bancos lucraram muito, as empresas de construção lucraram muito, e os miseráveis saíram da miséria. Os miseráveis saíram da miséria. Então, voltando, essa né? capacidade. Estão voltando aos poucos. Essa capacidade que o Lula tem de conciliar interesses opostos, de uma hora para outra, isso pode ser de interesse, inclusive das pessoas que derrubaram a Dilma. Agora, Fernando, esses dias os procuradores da Lava Jato, da Força Tarefa, o doutor Dallagnol, mais ou menos antecipou na nação. Disse que espera que até julho tenha uma sentença. E da forma como disse que... ele não estava se queixando, não, né? Ele estava mais festejando. Isso não parece decidido? Quer dizer, o fato de que o Lula vai ser interditado de alguma forma para disputar a eleição. Neste caso, o que sobra para esse campo progressista? Olha, se isso acontecer, eu antes tinha absoluta certeza, absoluta convicção. Com o agravamento da situação no Brasil, sobretudo com o agravamento dessa insatisfação social gigantesca, de uma hora, porque eles não são burros, eles são brutos, eles não são burros. De uma hora para outra, eles podem estar descobrindo o seguinte: a única pessoa capaz de salvar esse país de um incêndio é o Lula. É o Lula, e ninguém quer incêndio. A gente gosta de incêndio no capim do vizinho, não no seu próprio. Então, eu começo a achar se farão isso, se vão decapitar o Lula. Se fizerem, o candidato que ele puser a mão na testa e o ungir vai ser eleito presidente da República, dependendo de quem seja, provavelmente no primeiro turno. Provavelmente no primeiro turno, porque vai surgir, mesmo nas pessoas que não têm ligação de nenhuma natureza com o PT, que é o meu caso, por exemplo, vai surgir um sentimento, as pessoas vão ser tomadas por um sentimento de que uma injustiça brutal foi cometida contra ele, e acabam votando em quem ele mandar, quem ele pedir, em quem ele indicar. Agora, do outro lado, o que você imagina como adversários? Vamos tratar de dois indivíduos. Um é Bolsonaro. O que você enxerga como potencial do Bolsonaro? O segundo é João Dória, que hoje está sendo emulado aí, principalmente por esse pessoal do MBL, então, como uma alternativa dentro do Tucanato, que também está sendo esfarelado em toda essa história da delação do Odebrecht. Vamos começar com o Bolsonaro. O que você acha? Que potencial teria o Bolsonaro? Olha, eu tenho muito medo, muito medo. Não acredito que ele tenha essa popularidade que foi meio plantada numa pesquisa recente, teria 10% da apoio da opinião pública. Agora, acho que é sim uma pessoa extremamente perigosa, porque a gente sabe como o brasileiro vota, a gente tem experiências anteriores. Fernando Collor é um exemplo. São Paulo supostamente deveria ser a cidade, por ser a maior cidade, que oferece mais condição de vida boa para o número maior de pessoas, deveria ser uma cidade que vota de uma maneira progressista. E deu no que deu, elegeram João Dória no primeiro turno, que é o segundo risco que eu acho que os democratas, nem acho que é esquerda, campo de esquerda, não, acho que os democratas talvez não estejam vendo a extensão do risco de eleger, seja o Bolsonaro, que é um fascista declarado, não tem vergonha de dizer isso, não se peja de dizer isso, ou essa figura pré-fabricada, fabricada em laboratório, que é o João Dória, né? Que essa coisa de vestir um macacão de gari, depois vai passar cimento no chão,
você fazer pouco da inteligência do eleitor paulista. Mas Né? ele tem tido muito sucesso nas redes sociais, né? Ele, na verdade, se comporta um pouco, você deve se lembrar bem do César Maia, lembra um pouco dos factores do César Maia, mas com uma vantagem que o César Maia não tinha naquela época, não existia na época do César Maia as redes sociais. O fato é que ele é um indivíduo que está muito influente. Isso a gente tem visto, por exemplo, em vários casos, mesmo fora do Brasil, como as redes sociais, como esses movimentos, na verdade, como a opinião pública hoje é influenciada pelo esse relacionamento via Facebook e outros meios, como isso tem um peso, né? Tem um peso muito grande, crescente, e a gente tem que ficar com um olho no peixe e outro no gato. Eu, em dezembro, no finalzinho do ano, eu fiz uma entrevista para o Nocaute com o Julian Assange, que está exilado, trancado na embaixada em Londres, o líder do Wikileaks, e ele contou que aqui na campanha pelo golpe contra Dilma, que 85% do material que a gente via nas redes sociais, chamando o povo para ir para a rua, para derrubá-la e tal, verde e amarela, MBL, que isso tudo era robô, 85%, segundo ele, que isso tudo era robô, projetado e financiado pelos Estados Unidos. Você acha que tem um sujeito chamado Zé Mané, que está lá, olha, eu sou Zé Mané, amanhã todo mundo na Paulista para derrubar essa ladra dessa Dilma. Então, nunca existiu Zé Mané nenhum, isso aí é um programa que faz isso. Temos que ficar de olho nisso, porque do mesmo jeito que foi usado na derrubada da Dilma, pode ser usado para içar um Bolsonaro ou um João Dória, que certamente os Estados Unidos preferem muito mais do que qualquer outro candidato. Vamos dizer, essa reação mais recente, você está vendo que ela sai de que extrato da sociedade? Você acha que é um pedaço da classe média? Você acha que isso atinge bolsões mais pobres, mais frágeis da sociedade? Onde você percebe? A impressão que eu tenho é que está começando de onde devia ter começado, de baixo. Dos chamados setores organizados da sociedade, que não são muitos, mas são fortes, que é CUT, MST, MTST e mais um ou outro movimento aqui e ali. Mas há um sentimento forte que eu percebo de gente de classe média que achou que ao derrubar Dilma estava botando um governo no meio daquela coisa de lava-jato, cada dia um nome novo surge. Não, estamos botando um governo honesto, de um jurista chamado Michel Temer e tal, e essas pessoas perceberam que não. Tem um bando de ladrões, que uma quadrilha se meteu no Palácio do Planalto para roubar. A Dilma disse isso, botando o dedo no focinho dessa gente, numa entrevista semana passada. Ela deu nomes aos bois, ela falou assim, eu impedi o Angorá de roubar. Eu chamei o Michel e falei, esse Angorá não pode, o Angorá, todo mundo sabe, é o Wellington Moreira Franco. Então, que fez aquele Twitter dizendo que eles resolveram em 6 meses a transposição de São Francisco, que a Dilma não tinha resolvido em 6 anos. Em 6 anos. Isso aí fala mais sobre ele, isso fala mais sobre ele, sobre o caráter dele, do que qualquer outra coisa que ele tenha feito ou tenha pretendido fazer ao longo desse governicho do Michel Temer. Mas então, acho que há dois movimentos que ainda não estão amarrados um com o outro. Um que é o movimento social que botou essa quantidade de gente na rua. E um pouco de gente que se arrependeu, de gente que talvez até nem tenha ido para a rua quando derrubaram a Dilma, mas que estava a favor. E que hoje está percebendo quem é que essas pessoas ajudaram, ainda que não com a ação, mas até com a omissão, que ajudaram a botar uma quadrilha para dirigir o Brasil. Um grupo de batedores de carteira, aquilo que os rábulas gostam de chamar de societas céleres. Um grupo de pessoas que se juntam para cometer crimes. A população está percebendo isso. Agora, eu acho que precisa de alguém, e o Lula, nesse sentido, joga um papel importante, que é o seguinte, não deixar fragmentar o campo democrático no Brasil. Ele talvez seja a única pessoa que tem, porque você sabe, quantidade de grupo, de tendência, as pessoas têm estado muito próximas umas das outras ultimamente, mas podem deixar de estar por interesse, inclusive eleitoral. Por falar nisso, a gente já está aqui caminhando para o fim, mas aproveitando
teriam outras, mas isso fica para uma próxima conversa. O que você acha do debate sobre a tal formação de uma frente de esquerda? Você acha ou frente progressista? Sou favorável. Sou favorável. Viável? Eu acho que é viável. Eu acho Sobre que, quais bases? olha, em primeiro lugar, eu me lembro que uma vez a gente teve um grupo grande de brasileiros numa conversa com o Fidel Castro em Havana e começamos a expor as nossas divergências. E aí ele disse, pô, mas deve ter alguma coisa em que vocês todos são a favor. Por exemplo, todos devem ser contra o câncer. E aí um engraçadinho do MR8 levantou o dedo e falou assim, não, eu sou a favor do câncer do chá do Irã. Então, para mostrar um pouco, com uma butade, com uma piada, que sempre se arranja, é mais fácil arrumar um motivo para rachar. Mas eu tenho a impressão de que as pessoas conscientes de esquerda e pessoas responsáveis estão vendo o seguinte, se a gente não esquecer as nossas diferenças agora, a gente vai dar espaço para que essa gente que está no poder avance, e isso vai nos custar 20, 30 anos de trabalho para reconstruir, não só politicamente, mas do ponto de vista da participação dos pobres no bolo da sociedade. Fernando, só para a gente realmente acabar, última pergunta. Você que realmente tem uma longa história de jornalismo, além de ser uma figura, quer dizer, não só no jornalismo, mas na atuação política e tal. Você se lembra de um outro momento tão intricado da vida política brasileira? Não. Não lembro. No golpe, em 64, eu era um adolescente, tinha 17 anos, então eu me lembro muito vagamente daquilo. Na verdade, minha cabeça foi ser feita no ato 5, 4 anos depois, mas não me lembro de nada parecido com o que está acontecendo no Brasil. E uma coisa que me chama a atenção, outro dia eu pus uma brincadeira no local de Fernando Henrique, todo peito de pombo dele, dizendo o seguinte, nem eu, que sei tudo, nem eu que sei absolutamente tudo, consegui entender como é que a gente tomou o poder desse povo, e sem dar um tapa, sem dar um tiro, sem fazer absolutamente nada. É isso. Não, a surpresa desse golpe é que é o golpe século XXI, como houve no Paraguai, como houve em Honduras, sabe, que muito provavelmente vão estimular em outros países. Estão estimulando na Venezuela o golpe sem tanque na rua, é o golpe em que o militar não precisa sair para intimidar ninguém. Então é muito perigoso, muito perigoso. E eles, só para terminar, esse povo do Michel Temer está fazendo algo que nem os militares tiveram coragem de fazer, que é entregar as riquezas nacionais na bacia das almas. Entregar o pré-sal, entregar o que resta de riqueza nacional preservada. Esse senhor que está na presidência da Petrobras, algum dia ele vai ter que explicar isso para os brasileiros, para a história, porque ele está rifando uma riqueza. Nem nós sabemos a dimensão dela, a preço de banana na bacia das almas, coisa que nem os piores milicos, nem no pior momento da ditadura do governo Médici, nem nesse pior momento, e eles tinham poder para tudo, sobre imprensa, sobre parlamento, sobre oposição, prenderam, torturaram, mataram, expulsaram. Com todo esse poder, eles não riscaram a Petrobras, não arranharam a soberania brasileira sobre suas riquezas. E o Michel Temer está fazendo isso com a cara mais lavada do mundo. Isso pode, em algum momento, ser o instrumento, a alavanca, para ajudar a tirar essa gente daí. Fernando, muito obrigado. Agradeço também quem nos acompanhou aqui. Fiquem ligados, atentos à programação do Carta Play. A gente está sempre divulgando aí nas redes sociais, no próprio site. E boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado.